Eu converso com Alberto Santini Filho, mas antes confira uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgiã dentista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. Para as pessoas que perderam um ou mais elementos dentários, um recurso muito importante são os implantes dentários. Os implantes são peças em titânio instaladas cirurgicamente no osso desses dentes perdidos, que podem ser depois feitas próteses aparafusadas ou cimentadas sobre essa peça de metal, restabelecendo assim a função mastigatória e estética do paciente. Para mais informações, acessem a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva, ou pelo telefone 3285-6993. E até a próxima. Obrigada, Edivânia. Alberto, vamos falar um pouquinho, você associa outros tratamentos? Sim. Na verdade, eu fiz vários cursos, a terapia ortomolecular virou o carro-chefe, mas é como eu estava te comentando, que às vezes a pessoa, eu não analiso só como um lado físico da história. Por exemplo, se a terapia ortomolecular com oligoelemento, ela tem um movimento de tratamento que é da mente para o físico, jogando para fora. Por exemplo, você quer estar bem com a sua pele, unhas, cabelos, é bom que a sua mente esteja equilibrada, o metabolismo reagindo para que fora seja uma consequência disso. Sim. Mas e o lado de fora para dentro? Aí entra o lado psicossomático da história. Claro. Então, se eu tiver que me utilizar, por exemplo, de uma fitoterapia, um floral, por exemplo. Tem um floral, eu trabalho muito com brasileiros e californianos, mas eu uso acho que 80% das indicações nos florais brasileiros do laboratório Laborciv e do Joel Aleixo. Porque assim, eu vou dar alguns exemplos, vamos supor uma jurubeba. Aí a pessoa fala, a jurubeba é a pinga-leão do norte. Não, ela é amarga, é para o fígado, hepatite, diabetes, debilidade orgânica, é um tônico. Isso se fosse tintura, extrato ou chá. Mas e no floral? Já vai para a eliminação de sentimentos grosseiros ligados a um passado, como perda, saudades, pessoas ou lugares. Precisa se desligar do passado para poder viver o momento presente. Não que você não vai lembrar, mas que ele não te incomode tanto. Esse a gente usa bastante. Por exemplo, a pessoa às vezes sabe ou não sabe por que está assim. O que importa é que você está assim, alguma coisa aconteceu. Claro. Então, normalmente a gente usa esse tipo de floral. E isso está impregnado na sua alma, nas suas células. Sim, está tudo, não é? Tudo coligado. Não dá para separar a Terra da atmosfera, eu sempre falo isso. Se um lado tá bom, e a atmosfera é dividida em subníveis. Você vai para troposfera, estratosfera, biosfera, tem várias camadas da atmosfera e nós também temos essas camadas. Então você tem que analisar esse outro lado. Por exemplo, dos sinos, quando o amargor da vida faz com que nós começamos a ter uma compulsão por doces e alimentos, que quando nós desejamos combater o amargor da vida e não conseguimos, nós vamos descontar na alimentação para procurar encontrar a doçura no alimento, naquela que é a doçura que nós não estamos encontrando no mundo. Então tem o dos sinos, tem o Magnus, para momentos de parada, em que devemos, aqueles momentos que a gente deve parar para daqui para frente ganhar uma estrutura. Quando os fatores da vida, de forma interna e externa, estão te atingindo e você não consegue perdendo o seu controle. Então esse Magnus, ele fala, opa, pera, calma aí. Mas tudo isso você analisa a partir do mineralograma? Então, eu tenho um livro, que se você pegar aquele livro lá, eu acho que tem 3 livros em um, porque eu fui escrevendo neles. Então eu fiz uma correlação. Por exemplo, entre um meridiano de energia, um elemento químico, um fitoterápico e um floral. Então eu fui, de repente, este elemento ele está relacionado a esse floral. Então eu acabei fazendo a correlação. A forma de avaliar, vamos supor, se eu for avaliar com fitoterapia, eu tenho uma ideia do elemento químico que está correlacionado. Através do elemento químico que enfraqueceu, eu tenho uma ideia de um fitoterápico que eu posso utilizar. Isso te exigiu muitos anos de estudo, né? Você estudou na China, na França Bélgica, e na Bélgica. Aí eu fiz cursos no CEATA, no Centro de Estudos da Acupuntura e Terapia, Sociedade Brasileira de Estudos de Medicina Oriental, fiz Instituto Jacques Benvenites, França, peguei François Benhez na Bélgica, peguei a Embi Morumbi, a primeira extensão que teve de terapia ortomolecular no Brasil. Foram 20 anos. Então, não para. Eu falo assim, a gente não para, você sempre tem que estar trazendo coisas novas. Por exemplo, acabou de chegar agora nos oligoelementos, o rubídio e o potássio. Está sendo super utilizados, inclusive para tratamentos de choques emocionais e traumas emocionais. Inclusive tem terapeutas na região de Santa Catarina, que é Santa Maria? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Santa Maria do Rio Grande do Sul. Eles estão usando, inclusive, o rubídio e o potássio em tratamentos para os traumas e os choques emocionais das pessoas que tiveram aquelas perdas nos seus parentes e filhos. A gente não pode parar. Hoje nós dividimos, que nem coisas que antigamente a gente não dividia, a gente analisava um todo e tratava. Hoje, dentro do todo, você pega no meio do tratamento, onde está pior e tem elementos mais potentes que vai ajudar os mais fraquinhos. Por exemplo, às vezes a pessoa está com alteração emocional que está mexendo com a parte hormonal. Vamos pegar uma mulher, tá? Ou então ela não está com problema hormonal, mas ela sente o sintoma. Então isso também está mexendo com as emoções dela. O lítio e o selênio. Vamos dar um exemplo. Só que na segunda fase eu tenho o manganês cobalto, que pega glândulas endócrinas, ele pega distúrbios menstruais, distúrbios de menopausa, frigidez. E muitas vezes, hormonalmente falando, está tudo bem. Só que quimicamente falando, não está. Isso é um problema, porque às vezes são sintomas que eu chamo de subclínicos. Exatamente. A pessoa está bem do ponto de vista do exame de sangue, mas ela tem todos os sintomas. Tem os sintomas. E às vezes na parte química também não está faltando, esse que é o negócio. Às vezes está no nível, só que não está reagindo. Por isso que a nossa visão não é usar, a nossa visão dos oligoelementos não é usar o produto quelado de quantidade. Por exemplo, você tem um cálcio, 500 miligramas de cálcio, você compra na farmácia. O nosso cálcio ele tem um 0,17 miligramas por mililitro, ele é minúsculo. Só que ele é um catalisador, ele faz funcionar o que está aqui para ajudar a absorver, inclusive, uma quantidade que vem de fora. Então, por exemplo, eu vou tomar, se eu encontro elementos no alimento, eu vou comprar um complexo de A a Z. Ótimo, vamos supor que é um monte de semente que eu vou jogar no jardim. Mas e se o jardim não estiver reagindo? Lógico. Então a nossa visão é exatamente produzir essas reações para você funcionar até para pegar o que vem de fora. Não só dentro da nossa técnica, mas de outras. Alberto, realmente o seu trabalho é maravilhoso. Dica final para o nosso telespectador. Bom, vou fazer que nem o Raul Seixas falava. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E se pudesse usar de algumas pessoas, ou de alguém, ou de Deus para te ajudar, faça isso, para que você realmente viva uma vida feliz, o melhor possível, para que você possa ser um exemplo, não só na sua casa, mas para todos aqueles que te rodeiam, tá bom? Eu desejo paz, muita alegria para todos vocês. Muito obrigada e até o próximo programa. Até a próxima vez. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.